Café com Velocidade. Para você que marcou encontro com a velocidade, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, edição 543. Este é o bloco que nós falamos da Stock Car. Neste momento, Thiago Raposo não está presente conosco. Já falamos que Fábio Campos e Bárbara Franzin tiveram compromissos e não puderam estar aqui, mas eu e Diogo Gomes vamos repassar sim essas duas etapas que ocorreram em Goiânia nesse último final de semana, que definiram quem são os postulantes ao título para a última etapa da temporada em Interlagos. E Diogo Gomes não foge nada do que já vinha acontecendo na temporada. Vai ser Daniel Serra contra Thiago Camilo. Te surpreende de alguma forma ou você vê até com bons olhos a disputa está restrita a estes dois pilotos? Olha, é sempre positivo ter mais pilotos na briga, né, claro, mas esses dois fizeram por merecer. Fizeram muito por merecer. O Serra, principalmente, faz um ano absolutamente perfeito. Ele vai para a final em Interlagos com apenas 15 pontos. Eu digo apenas 15 pontos porque a final é pontuação dupla, né? Então tem uma grande diferença aí. Mas ele leva 15 pontos para a final. Eu até acho que isso poderia até ser mais, para ser bem honesto, em termos de merecimento. Mas o Camilo faz um ano regular, é o segundo ano bem regular do Camilo. Então merece estar nessas respectivas posições ali, né? Você vê, o Camilo tem 310 pontos contra 325 do Serra. O terceiro colocado, que é o Abreu, ele tá com 256, ele já tá bem atrás, bem atrás. O Fraga, o atual campeão, tem 223, quinto colocado. Então, caramba, realmente esses dois aí conseguiram monopolizar bem ali na frente. O Serra venceu mais no ano como um todo, né? São 4 vitórias contra 2 do Camilo. Mas eu acho que o Camilo até foi mais regular, até teve mais longe de problemas e conseguiu chegar próximo ali para essa final. Enfim, merecem estar ali. Claro, como eu falei, é bom sempre ter mais gente, ter gente nova brigando e tudo mais. Até esperava o Fraga mais forte. Um ano decepcionante, até diria, do Fraga, apesar das 4 vitórias, mas os dois fizeram por merecer. Os dois fizeram por merecer estarem nessa briga, irem para Interlagos nessa briga. E até onde minha memória consegue lembrar aqui, nenhum dos dois é campeão, né, da categoria ainda. Então teremos aí um campeão novato, estreante. Exatamente, nós vamos ter um campeão inédito da categoria e são dois pilotos aí que já tem muita tradição, muita história, com várias conquistas em etapas da categoria e vão agora se consolidar de vez, o que vai ser bem legal, né? Trazendo novos nomes aí. Uma categoria que já tem novos nomes, já teve alguns nomes se sobressaindo nos últimos anos, né? Felipe Fraga, Marcos Gomes, nomes diferentes ali do que vinha sendo com Cacá Bueno, Ricardo Maurício, até um Rubinho, por mais que seja um piloto novo para Stock Car, né, um nome já conhecido no automobilismo. Então é importante ter essa rotatividade, pelo menos nesse sentido. Mas agora é o seguinte, meu caro Gomes, essa prova de Goiânia me chamou a atenção. A gente tinha até recebido, e eu dei um toque alguns programas atrás, num final de bloco do Café com Velocidade, que a organização da Stock Car iria fazer uma corrida com a potência do motor completa, no máximo, vamos dizer assim. E não demorou muito, a informação que eu tive era que ia ser em Interlagos, mas eles anteciparam, em Goiânia já fizeram essa mudança. E isso, de fato, mudou a forma como os pilotos se comportaram na corrida, com algumas disputas que tiveram que ter um pouquinho mais de arrojo, algumas outras não. E aí, te agradou o fato de ter um pouco mais de potência nesses carros? O que você viu entre essas duas provas que te chamou mais atenção nessa mudança que a categoria fez?
Olha, a corrida 2 eu continuei achando fraca, pra ser bem honesto, mais bagunçada do que boa. A corrida 1 eu já gostei mais. Eu confesso que o fator Antônio Félix da Costa fez grande diferença, por ser uma cara, entre aspas, nova na categoria, né? Não que foi a primeira vez, né? Mas, assim, não tá aí regularmente. Enfim, chamou a atenção ali na frente, mas a corrida como um todo eu gostei, a corrida 1. Gostei. É muito início, né? É meio que teste no geral. Eu gostei dessa primeira corrida, da maneira como as coisas funcionaram ali. O que não pode é voltar atrás muito rapidamente, né? Eu já vi corridas, por exemplo, em que eles mudaram essa questão do push, por exemplo, para ser menos efetivo e funcionou bem. E aí deu uma corrida ou duas corridas para frente e eles voltaram ao que era antes e aí nós tínhamos de novo carros ultrapassando outros dois carros de uma só vez na mesma reta. Então, assim, a Stock Car ela já tentou fazer coisas para consertar essa questão de ultrapassagem, até questão de motor também. Algumas vezes deu certo, outras vezes deu errado, mas eles voltaram, né, a fazer o errado, ou pelo menos que eu, na minha opinião, considero errado. Então, assim, essa primeira experiência, vamos colocar dessa maneira, eu gostei, achei positiva. Vamos ver se isso se mantém. O campeonato já acaba na próxima rodada em Interlagos, mas até pro próximo ano, né? Tem muita coisa aí, muito tempo, vários meses para pensar muita coisa sobre isso e ver como entra pro próximo ano. Então, tomara que seja uma ideia aí da categoria de ter essa nova visão, essa nova tentativa de fazer algo diferente, sabe? De fugir daquele comum ali, onde você tinha todo mundo na mesma base, vários pilotos muito próximos na classificação, que em tese é algo positivo, só que na briga na pista só consegue ultrapassar com toques e com empurrões excessivos e com pedaços de carro voando para tudo quanto é lado, ou usando o posto pé ultrapassando dois carros na mesma reta, que é algo absolutamente absurdo. Então, pelo menos é uma tentativa de fazer algo diferente. Eu já aplaudo por isso. Se vai dar certo, aí a gente vai ter que esperar um pouco mais, né, para poder verificar. Mas esse início eu gostei. O interessante na minha visão, Diogo, é que pelo menos deu oportunidade em alguns momentos dos pilotos disputarem. Não ainda o modelo talvez perfeito. Em alguns momentos, quando acionado muito próximo do piloto da frente, ele ainda proporciona um fator muito grande para o piloto que está atrás, né? O piloto da frente é desfavorecido, mesmo ele em alguns momentos tendo a oportunidade de rebater com o seu acionamento do push, mas ainda é um acionamento que requer ali, né? Se o cara acionou na primeira volta, ele pode acionar logo na terceira volta e aí eles irem por esse período ao longo de todas as voltas e não ter nenhum tipo de disputa. É claro que isso é muito difícil de acontecer, todos os pilotos acionarem no mesmo momento, mas ainda não é vamos dizer, um modelo que permite jogo de estratégia, né? Que permite que cada um dos indivíduos na disputa faça a sua própria, o seu próprio uso do botão de push de uma maneira mais adequada. A gente sempre falou aqui, né, que tem um modelo que é o da Indy, que talvez seja o ideal, mas nesse caso, com a potência do motor maior, essa discrepância, pelo menos, da questão da ultrapassagem, de ela ser tão artificial, pelo menos nesse caso, diminui bastante. Isso já ajuda. E no seu comentário, Diogo, você falou do Antônio Félix da Costa, né? Ele estreando por uma equipe que até então não vinha tendo grandes resultados, que é a equipe Hero, né? Isso numa equipe que já tinha ali no caso, o Diego Nunes fazendo a temporada completa, né? E ele veio pro lugar do Betinho Valério, que até então não tinha feito nada de interessante. E nessa primeira etapa dessa temporada que ele correu com um carro de uma equipe, vamos dizer, menor, ele conseguiu uma excelente terceira posição e ainda se destacou e muito com exatamente essas manobras evasivas contra o Marcos Gomes. Ele já correu na Stock Car, como você disse, correu nas etapas de duplas, agora não me lembro se
foi na última etapa que teve em duplas aqui no Autódromo de Interlagos, né, que teve presença de pilotos internacionais, ou se ainda correu outra etapa, enfim. Não era estreia, mas assim, ele tinha muito pouca experiência. E mostrou uma maturidade que, olha, é difícil de ver alguém chegando numa categoria e ter tanto talento, mostrando tanto talento assim de uma vez. O que você achou do Félix da Costa? Aliás, você já mencionou, né, que achou muito... tem elogios à corrida que ele fez. Então, descreva um pouco mais sobre o que o Félix da Costa fez que lhe agradou e que mostrou que ele é um grande piloto. Bom, nessa corrida 1 nós tivemos ali o Serra vencendo, né, com o Zonta em segundo, até próximo, 1 segundo de diferença entre eles, e em terceiro já veio o da Costa. E o mais legal aí, bom, eu não preciso nem falar que foi o melhor resultado da equipe no ano, como você tinha falado, é uma equipe que sofre bastante, é uma equipe estreante, inclusive. Eles tinham sido top 5, eu não lembro se quarto ou quinto colocados na corrida 1 da Argentina. Deve ter sido com o Nunes, né? Diego Nunes, porque o Valério sofreu demais durante o ano inteiro até aqui. Mas é o melhor resultado da equipe no ano. E assim, ele classificou em sexto. Durante a corrida, ele até perdeu uma posição na largada, ele quer para sétimo, mas ele foge daquela bagunça inteira ali na frente, vai numa corrida mais limpa, numa tocada mais limpa, e aí ele consegue fazer ultrapassagens muito pontuais. Ultrapassagens, a galera tá brigando na frente, e ele vem só acompanhando, e quando o pessoal dá um vacilo, ele pum, coloca o carro. Ele fez todas as ultrapassagens assim, passagens limpas, bonitas, corretas, sabe? Então, assim, quando ele chegou na posição, na terceira colocação, ele soube segurar isso muito bem. O Marcos Gomes, que foi o quarto colocado, terminou a meio segundo dele. Mas não dava a impressão de que tentaria ultrapassar, ou até tentar ultrapassar, mas que ia conseguir ultrapassar, porque ele segurou, ele se colocou ali muito bem. Então, foi uma corrida muito boa dele, eu realmente gostei de maneira como ele fez tudo isso funcionar. Ele tinha 2 participações na Stock Car, 2015 e 2016, ambas corridas de duplas, e ambas com a full time. Se não me engano, nos 2 casos ele foi companheiro do Kodair. 2016 aqui em Goiânia, né? Porque 2015 quase certeza que foi lá em Interlagos ainda. Então, assim, ele tinha esse conhecimento prévio, pouco, claro, porque a corrida de dupla não é a corrida dupla do Supercars da Austrália, né? Que tem 5 horas de duração. É aquela corrida de dupla de 40 minutos que ele dividia para 2 pilotos. Então, o tempo de pista é pouco. Claro que esse final de semana, por ser até todo esse marketing, os treinos até foram um pouquinho diferentes e tudo mais, mas enfim, o que eu acho ele chegou bem, ele se adaptou muito rápido e ele conseguiu entregar o resultado. Isso é muito importante. Para a segunda corrida, é uma corrida, como eu digo, mais bagunçada, né, mais corrida. Ele se envolve, larga ali no meio, não larga tão bem, perde algumas posições e uma das brigas ali, naquela primeira curva. Belíssima primeira curva, inclusive. Primeira curva já faz a junção com a segunda. Perdão, segunda curva, já faz a junção com a terceira, né? Porque você faz a primeira e sai meio que numa reta. Na junção da segunda com a terceira ali, é uma curva bem aberta à direita, ele se envolve com uma galera que estava mais ali na frente, acaba espalhando, vai lá fora, e aí já com o carro danificado, como vários pilotos tiveram problemas, inclusive na corrida 1, naquele Se meio não ponto me ali. engano, ele tocou com o Denis Navarro, né? Companheiro do Marcos Gomes. Foi uma daquelas vacas bravas ali, né? Na corrida 1 teve Kodaí, teve acho que 5 pilotos que rodaram na primeira curva, primeira volta, perdão. Kodair, Cacá Bueno, César Ramos e teve mais outras ali que não veio ao caso. No meio. Mas enfim, eu acho o final de semana dele como um todo, eu achei um final de semana muito sólido, sabe? Muito, muito positivo. Claro que é um piloto que está acima da média, talvez não acima da média de conhecimento, não acima da média para esse campeonato pelo conhecimento que outros pilotos mais que estão aí há mais tempo têm do carro, porque esse carro ele vai sendo evoluído, claro, mas a base dele é a mesma. Mas a maneira como ele chegou já mostrando bem assim, sabe, mostra o tanto de qualidade que o cara tem. Eu vi que tem uma possibilidade, não sei se real, de ele participar de uma temporada full time ou algo parecido. Então tomara que aconteça. Não sei se é realista isso, mas tomara que aconteça. Se ele for participar, vai ser uma adição muito grande ao campeonato. No ano que vem só tem. Ele tem alguma competição já confirmada? Só Fórmula E. Só DTM ele abre mão.
Fórmula ele não corre, LMP ele não corre porque ele é contratado da BMW, então só se a BMW deixar. Só Fórmula E, e assim, como é contratado da BMW, naturalmente vai ter sei lá, um Macau, alguma corridinha ali, Petit Le Mans, sabe, no IMSA, alguma coisa assim. Mas, enfim, coisas mais pontuais. Uhum. Sim, uma chance boa, né? Tem que só analisar depois o calendário, porque nesse ano corrente nós tivemos um domingo, e eu lembro bem porque aqui no podcast também influencia bastante a gente, que tivemos as 5 categorias principais, né? As 5 categorias que nós cobrimos aqui, tiveram corrida no mesmo final de semana. Então teve Fórmula 1, Indy, MotoGP e as duas que importam nesse caso, Fórmula E e Stock Car. Então aí seria impossível para ele correr todas as etapas, né? O que seria interessante nesse caso, Diogo, que acho importante, né, mencionar, é que esses caras possam correr e competir o campeonato inteiro para ver para disputa de título que eles podem fazer. Nós tivemos recentemente o Bebu Girolami, né, participando. É um bom piloto, tudo, mas não ficou um pouco abaixo. E é um piloto de categoria regional ainda, né? Com foco na Argentina. Hoje, com o Antônio Félix da Costa, a gente vê um piloto de um outro continente, com uma outra cultura, outra mentalidade, que foi mostrada até na entrevista dele, né? Que se der o toque, vamos tocar também. É diferente, né? A forma até deles pensarem automobilismo, ou talvez não, ou talvez seja a forma correta de se pensar. Não sei o que você pode falar sobre isso, mas a adição de um piloto que vem de uma outra escola de pilotagem é deveras importante para estocar. Sem dúvidas. A maior a perca da Stock Car nos últimos anos foi a corrida de duplas. Eu não sei se era difícil de fazer por questão de patrocinador, ou por questão de organização mesmo, ou porque a corrida tinha que ser mais longa e para isso ia fugir da regra da Globo, não sei. Mas assim, aquilo ajudou a categoria de uma maneira incrível. O da Costa é riquício disso. O Girolami é riquício disso. Sabe? A gente teve o Interbottom correndo aí, cara. A gente teve o Lawrence Hélio, Von Thor correndo Tony aí. também correndo Sim, junto. também. Então, caramba. São nomes, o Farfas, que querendo ou não, tem sua relevância aí. Então, e tem vários outros pilotos que eu lembro que todo ano eu pegava a lista de pilotos e falava, caramba, sabe? Eu me surpreendia muito positivamente. E era um fracasso porque os caras vinham aqui, corriam 15 minutos na corrida e tinha que abandonar. Ou tinha que parar o carro. Mas, enfim. Se a corrida fosse ajustada, isso funcionaria muito bem. É uma coisa, por exemplo, na Supercars Austrália, eles não fazem bem. Tem uma corrida de duplas que tem um super prestígio, corrida longa, super bem arrumada, Em em Surfers Bathurst, Paradise. em Surface Paradise, aqueles circuitos maravilhosos. Aí os caras chamam Alexander Premar para ser co-driver sabe, do Shane Wagensburgen. Porra, arruma um piloto aí, pelo amor de Deus. Não, pega um outro cara aí que tem esse ano nós conhecemos o Jan Stoneman. É um bom piloto, mas não é um deus. E o cara esse ano, poxa, fez festa na Supercars Austrália porque o nível dos co-drivers não é tão alto assim. Então, a Stock Car faltava espaço de corrida e tinha um piloto muito bom. É o contrário de lá. Lá tem espaço de corrida e não tem piloto bom. O piloto não tão bom assim. Então, foi uma coisa que faz muita falta para a categoria, eu acho. E isso colocou a Stock Car num outro nível, até diria, entre os pilotos em si. E era muito bom que tivesse voltado. Eu lembro do Lawrence Van Top participando da corrida e falando, poxa, eu não conhecia tão bem, mas eu tô aqui. E os caras têm Shell, os caras têm Red Bull, poxa, só patrocinadores grandes, sabe? Tipo assim, ele, tipo, poxa, tem um automobilismo forte aqui, eu não tinha parado pra pensar nisso. E. Enfim, perdemos essa parte aí, mas acho que era um ponto positivo pra categoria. E é legal que mais pilotos venham, da Argentina principalmente. O mercado argentino é muito forte para esse tipo de corrida, assim. Então é interessante ter eles por aqui. Uma coisa que não perdeu e que não. Talvez não perca para este ano e deve ser algo que tenha que ser pensado para o ano seguinte é a questão geral da competitividade entre os carros, porque nessas duas etapas
assim como tivemos ao longo de várias etapas desse ano, quem largou na frente venceu, né? Quem foi o ponteiro ou quem saiu à frente, porque isso engloba também a corrida 2, que é baseada no resultado da corrida 1, venceu a prova. Tudo bem que nesse caso não pode dizer que houve vantagem, né? O Daniel Serra foi bastante pressionado ali depois do pit stop pelo Ricardo Zonta, e o Attila Abreu quase perdeu a posição para o Max Wilson, que fez até uma manobra belíssima ali contra o Thiago Camilo para não perder tempo para poder brigar pela vitória. Mas ainda falta isso, né, Diogo? E vai chegar o final do ano, vai ter uma disputa direta entre dois pilotos. E para Interlagos vai ser muito difícil a gente ver a disputa direto na pista entre esses dois caras. Talvez a gente veja com relação à estratégia, mas não diretamente. Isso tem que ser de alguma maneira pensado, né? Porque esse ano foi algo relativamente até fora do comum, né? Não era padrão da Stock, mas se for fazer um balanço, foram mais de a grande maioria das corridas, sem sombra de dúvida, podemos dizer que quem largou da frente venceu. Na grande maioria delas, sim, é verdade. Criou-se meio um padrão, né, nesse sentido. Não é positivo, mas assim, eu vejo as diferenças, isso na corrida 1, né, que a gente fala. Corrida 2 é uma bagunça, é difícil de prever. É difícil entender, primeiro de tudo, a corrida 2. Mas eu acho que é um problema, sim, claro, mas eu não vejo como o maior dos problemas, sabe? Por exemplo, essa questão do push to pass é algo que tem que ser estudado, tem que ser pensado, tem que ser procurado, enfim, a gente já bateu isso aqui 1 milhão de vezes, não vamos ser repetitivos, mas a categoria, além do push to pass, tem a questão até de coisas fora da pista, que eu acho que é até o ponto principal mesmo. E eu acho que, até para não ser repetitivo, para bater nessa questão do push to pass, mas o próprio carro em si, a dinâmica das corridas, parece que não tem, né, não tem permitido isso. Ok, a dinâmica está muito relacionada com a organização, mas talvez não seja a hora de começar a pensar em, de fato, uma mudança maior nesse carro, que já tem algumas costuras, alguns remendos, mas é basicamente um carro que já tem aí uns 6 anos rodando, né? Olha, se não tiver mais. Se não tiver mais. É um carro. Assim, eu acho que o equipamento deles é bom. Melhoras são sempre bem-vindas, claro, e a maioria das melhoras foram em parte de segurança, que, claro, também é positivo. O equipamento merece ser. Deve ser alterado e tudo mais, sim, mas acho que a base deles é muito boa, né? Talvez não fugir tanto assim dessa base atual. Um medo, com certeza, é a questão de custos, né? Não só pela situação do país, mas automobilismo em geral, e nesse nível é muito caro. E aí isso pesa bastante. Eu acho que a categoria consegue hoje ter 30 carros no grid, ou mais de 30 carros no grid, né? Nessa corrida foram 32 carros no grid, exatamente por conta de ter um nível de custos ali mais, eu não vou dizer barato, né? Mas mais controlado, vamos colocar dessa maneira, até pelo equipamento e tudo mais. E pro próximo ano já tem equipe nova chegando também, vai se aumentar esse grid mais ainda. Então, os problemas da Stock são mais extras, eu diria. Mas questão de organização, questão de pista, que aí eu também nem sei se é tão culpa deles, porque, por exemplo, Cascavel. Cascavel é linda, mas as condições de circuito são horrorosas. A gente vê, não precisa estar lá, dá pra ver daqui. Mas será que dá pra Stock bater o pé e falar, não vamos correr em Cascavel? O quão isso vai pesar pra eles, por exemplo, nisso? Então, assim, tem muita coisa que precisa ser estudada, mas esportivamente eu acho que é o principal ponto agora, pra fazer um show melhor. A categoria pode trabalhar em alguns pontos aí. Mas enfim, eu acho que o final de semana, voltando mais pra atualidade, né? Deixando a Stock Car como um todo de lado, que é essencial a gente falar sempre aqui. Mas acho que o final de semana foi positivo. A corrida 1, como eu falei, eu gostei bastante. A 2, nem tanto, porque é uma bagunça enorme e aí basicamente problema de regulamento. Mas aí, se for entrar em regulamento da corrida 2 aqui, dá 5 horas de programa. Fiz um especial só sobre isso. Mas acho que chegamos bem pra final com esses dois candidatos aí ao título. E para completar então os nossos comentários, vou pegar aqui um comentário que o Lucas Herrera fez no grupo de apoiadores do Café com Velocidade. Não sabe o que é o grupo de apoiador? Entre lá
apoia.se/café com velocidade, apoie com qualquer quantia e saiba o que é o grupo de apoiadores. Você vai entrar num grupo exclusivo do WhatsApp e vai entender o que se trata. Ele falou durante a corrida: Lito feliz que as ultrapassagens não estão artificiais. Esse comentário eu até marquei aqui e me chamou a atenção depois quando eu assisti a prova. Diogo Gomes, as ultrapassagens não estavam artificiais ou comentário da transmissão que não estava, vamos dizer, tão artificial? Porque nas outras etapas a reclamação era grande a respeito... a reclamação não, aliás, a felicidade era bem grande deles quando vinha aquelas ultrapassagens passando dois carros, utilizando o push. E aí, o que você me diz a respeito disso? Olha, eu acho que as ultrapassagens continuaram artificiais, de uma em menor escala, eu diria, é verdade, porque, enfim, antes estava um negócio meio absurdo, antes não, de costume é algo meio absurdo, então, assim, diminuiu, é verdade, mas acho que continua sendo, sabe, bem artificiais. No momento ali que um piloto tá atrás do outro, ele não vai ter espaço para tentar algo diferente. Mas aí, nesse caso, eu acho que o que incomoda, o que incomodou mais de fato, não é tanto a questão da ultrapassagem em si, que isso já tá claro, né? Mas é mais o fato de como eles venderam esse peixe agora, que as ultrapassagens não foram artificiais, e nas outras etapas elas eram e estavam vendendo como um peixe bom, um peixe salmão, vamos dizer assim. É verdade, é verdade. Eles foram na onda, né? Foram na onda, tem que vender aquele produto de todo jeito, então foram na onda. É verdade, você tem razão. É vendido de uma maneira e agora que teve menos, eles se rebelaram. Tipo, olha, é isso que a gente quer, né? Mas, poxa, enfim, semana passada literalmente, claro, né? Mas semana passada, entre aspas, na última corrida, estavam falando exatamente o contrário, né? Então, enfim, é difícil de ler esse pessoal como um todo ali, mas eu acho que as ultrapassagens estiveram mais difíceis por essa questão que até você falou, parte técnica e tudo mais, que tomara que eles melhorem aí, mas continuam sendo bem artificiais quando o carro vem atrás do outro, mas ele não tem ação. E na volta seguinte, esse cara tem direito a usar, ou pode usar o push to pass. Ele aperta o botão e ele simplesmente coloca de lado, ultrapassa o cara, vai pra frente desse cara, toma a curva, toma a tangência e, sabe? Isso não é normal. A menos que seja na Fórmula 1 um motor Mercedes e um motor Honda, isso não é normal. Se ultrapassar alguém, colocar de lado, pegar na frente, pegar a tangência da curva e ainda sair andando como se nada tivesse acontecido. Então, continua sendo artificial. Menos do que antes, é verdade, porque antes era um absurdo. Mas continua sendo artificial. Vamos ver se eles conseguem melhorar mais para as próximas provas. E por fim, um último comentário do Marcelo Cesarino. O Kaká foi bem na segunda corrida, falando do Kaká Bueno, mas está muito apagado esse ano. O que passa? E qual será o seu futuro? Olha, o que passa é difícil dizer, né? Porque a temporada passada dele, aí no último ano com a Red Bull, já foi complicado. Então, assim, aquela equipe permanece, tá, gente? Vamos sempre lembrar, saiu o patrocínio só da Red Bull. Então, assim, é difícil ler, porque ano passado ele já vinha sofrendo bastante, e esse ano, com a troca da equipe, foi para a equipe campeão, pegou a operação, podemos colocar assim, que era do Fraga, né, que foi campeão com o Fraga no ano passado, e continuou sofrendo bastante. Ele deve ter uns 2, 3 pódios aí durante o ano, que são corridas que acabam sobrando, mas vamos lá, nesse regulamento atual da Stock Car, o Kaká Bueno não é piloto de corrida 2, né? O Kaká Bueno é piloto de ir lá na corrida 1, marcar a pole, largar bem, dominar a corrida e vencer. Então, é difícil ler o que está acontecendo com ele agora. Eu não acho que seja nada de tipo idade ou nada assim, porque pro padrão estoque e pro padrão turismo como um todo ainda é um cara numa faixa etária de idade ali boa, é um cara multicampeão da categoria, tentando buscar recordes, então é difícil. Você poderia dizer, mas é porque ele está se ambientando a equipe. Poxa, mas um piloto experiente precisaria tanto tempo para se ambientar a equipe. Aí você volta no calendário e você vê que ano passado ele estava sofrendo tão quanto ele sofreu esse ano. Aí, poxa,
mas isso é porque ano passado era final de um patrocínio, um final de acordo, sabe? Você já começa a entrar em coisas muito meio que nada a ver pra poder tentar justificar essa performance dele. Então, é difícil ler o que tá acontecendo com o Kaká Bueno. Tá abaixo, teve abaixo no ano passado, esse ano tá mais abaixo ainda. O futuro dele é tranquilo, porque é um cara que tem um nome muito forte, ele construiu, claro que, enfim, Bueno, todos lembram, etc. Mas o nome que ele tem dentro do automobilismo, ele construiu, né? Ele tem, talvez não para o público em geral, porque vai lembrar do nome da família e tudo mais, mas nós não estamos falando de um cara aqui que chegou lá porque o pai dele tem um nome forte. Pode até ter chegado, mas é o cara que tá lá e que é multicampeão porque tem uma qualidade enorme. Enorme. Então, assim, merece tudo que tem, todos os elogios que recebe e vamos ver se consegue se reerguer. Eu acho que sim, acho que sim. Agora, explicar por que o ano passado e esse ano foram tão ruins pra ele, honestamente, eu não sei explicar. Sobre futuro, até é bom frisar, aproveitando esse final de bloco, né, que a grande notícia da Stock Car em relação à troca de pilotos nesse momento é a saída do Ricardo Maurício da equipe do Rosinei Campos depois de 9 anos e ele vai para a equipe full time, né, que é a equipe do Maurício Ferreira. Só que ele vai ir e levar o patrocínio. O patrocínio, portanto, da Eurofarma vai estar no carro do Ricardo Maurício na equipe full time e também vai estar na equipe do Max Wilson e Daniel Serra, que continuam com o Rosinei Campos para próximo ano. Então, assim... Você sabe dizer se é mais uma operação da Full Time ou se ele substitui alguém? No lugar do Kodair, talvez? Isso ainda não está claro, tá? Eu até busquei essa informação aqui, isso não está claro. A Full Time tem uma operação grande, né? Hoje são seis carros, se não me engano. Com os carros menores, vamos dizer assim, porque tem o Alan Kodair e o Barrichello, né? A equipe principal, mas tem tipo Full Time Academy, Full Time. Tem umas frescuras assim. É tipo a CIMED tem 4 carros. Que por sinal é um outro ponto que nesse final de semana eles lançaram uma mensagem numa rede social, creio que foi no Twitter, falando quem que vai ser o piloto que vai competir com 3 campeões no ano que vem. Ou seja, o Denis Navarro já foi. Porque já foi. Se Kaká Bueno, Marcos Gomes, Felipe Fraga são os 3 campeões e eles estão falando de um outro piloto, com certeza vai vir gente nova aí no lugar do Denis Navarro. Mas... e cá entre nós, tem que vir, né? Porque o Navarro, que temporadazinha fraca. Muito fraco, perto dos outros. Agora, assim, não vai colocar o Gali de Osman. Pelo amor de Deus. Não vai colocar, com todo respeito, mas não tem equipamento, não tem qualidade suficiente. Não vai colocar a Bia Figueiredo. Porque tem um nome forte, mas não tem qualidade suficiente. Sabe, sei lá, pega um Gimenez. Não se provou ainda, né, na Stock Car, nenhum nem outro. Acho que em lugar nenhum, na realidade, não é? Mas, sabe, sei lá, o Wilson. É porque agora você já falou que o Maurício, o Ricardo Maurício está indo para outra equipe, mas já imaginou o Ricardo Maurício nessa equipe? Que grupo absurdo que ia ser? Então, sei lá, tenta um cara diferente aí, sabe? Não vai. O Denis Navarro até que. Eu acho que foi uma aposta boa. Você, desde o início do ano, falou que era um carro mais fraco. Eu até duvidei, achei que ele pudesse girar alguma coisa, mas não, se tava certo, eu tava errado. Foi um ano horrível dele, mas enfim, vamos ver quem entra nesse carro aí. Um Casagrande, já pensou? Moleque novo. Sim, muito bom. Qualidade. Tá numa equipe que vem crescendo, é verdade, mas assim, média é carro top. Seria bom pra ele. Sim, sem dúvida. Bom, é isso, esse bloco da Stock Car chega ao fim. Daniel Serra e Thiago Camilo na disputa direta pelo título, né? Attila Abreu, Max Wilson, Felipe Fraga, os outros que estão atrás não tem mais chance, vão brigar pela vitória no dia 10 de dezembro, agora chegando já a etapa de Interlagos, uma etapa, como disse o Diogo, pontos dobrados, que a gente aqui não vai fazer polêmica, porque eu sou diferente de Thiago Raposo, que pega isso por causa da minha opinião sobre pontos dobrados ou pontos duplicados, ou como quer que chamem, né? E aí começa, não, mas vamos questionar isso, eu acho fator irrelevante aqui, estou criticando abertamente Thiago Raposo
por essa opção. Ele vai ouvir o programa, que eu sei que ele ouve, então ele vai chegar nessa parte e vai anotar isso no caderninho de maldades dele. Mas fechamos por aqui. Para você que ainda não ouviu a parte que nós falamos sobre Fórmula 1 e a corrida clássica da Fórmula 1 2012 Abu Dhabi, não deixe de ouvir o bloco anterior que nós comentamos tudo isso. Esse programa se encerra por aqui. Ficamos para a próxima semana para falar de Fórmula 1. Dessa vez a etapa de 2017. O balanço aí já de final de temporada. Não ainda o programa oficial, mas o balanço já com tudo que aconteceu.